Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como foram as minhas leituras do mês de setembro. Gente, eu li um total de 8 livros durante o mês de setembro, que no fim das contas acabou sendo um saldo positivo, né? Porque no começo do mês eu comecei bem devagar com as minhas leituras, mas da metade pra frente eu acho que eu fui me empolgando e acabei lendo um número muito bom, no fim das contas. Era inclusive o número de livros que eu tinha colocado na minha TBR no início do mês. Vocês podem conferir isso lá no meu vídeo da TBR. Porém, 2 dos livros que eu coloquei na minha TBR, eu acabei não lendo. E aí, nesse momento, vocês devem estar se perguntando, como assim? Se você tinha 8 livros na TBR, deu 8 livros? É que eu acabei incluindo 2 outros livros para ler no mês e acabou não dando tempo de ler os 2 que faltaram da minha TBR. Vocês vão ver logo mais quais são esses 2 títulos que eu acabei incluindo. Mas antes de mais nada, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal, caso ainda não sejam inscritos, para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho com vocês toda semana. E por falar em conteúdo, me segue também lá no Instagram, que eu posto todas as resenhas por lá no feed. E vira e mexe, eu apareço nos stories compartilhando as minhas leituras, filmes que eu estou assistindo, séries. Então me segue por lá também. Bom, bora começar então. O primeiro livro que eu li no mês foi o livro do meu projeto Lendo Harlan Coben, que foi Que Falta Você Me Faz. Eu tenho ele em e-book, então eu vou deixar a capa passando na tela para vocês verem. Temos aqui mais um suspense muito bom do autor. Aqui a Cat, ela é uma policial e ela acha que a sua vida é um fracasso. 18 anos atrás, o seu pai foi assassinado e o homem que ela amava e com quem ia se casar a abandonou. O homem que levou a culpa pela morte do seu pai está prestes a morrer no hospital e ela quer a todo custo tirar a verdade do que aconteceu naquele dia dele. Em meio à investigação da morte do seu pai, ela encontra o Jeff, que é o seu ex-noivo, num site de relacionamento, porém ele não a reconhece. Ela estranhou muito isso e decidiu procurar saber algo mais sobre a sua vida atualmente. E em paralelo a isso, na delegacia, um adolescente chamado Brandon, pede para falar especificamente com a Cat e fala que a sua mãe está desaparecida após ter dito que ia viajar com seu novo namorado. Como a maioria dos livros do autor, aqui a gente tem várias coisas acontecendo e que no final tudo pode ter alguma conexão. Narrado sob a perspectiva de vários personagens, esse é mais um exemplo de livro que a cada final de capítulo algo é revelado que nos faz querer ler o próximo e o próximo sem parar até o final do livro. Apesar de ter achado alguns plots um pouco previsíveis, eu gostei muito da história e recomendo que conheçam. Uma leitura que eu comecei em setembro foi Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky. É o livro do meu grupinho da LC e também para o meu projeto Lendo Calhamaços. É uma história que está se mostrando extremamente misteriosa e com muitas partes arrepiantes. Aliás, é uma boa pedida para essa época de Halloween, fica aqui a dica. Nós lemos metade do livro no mês de setembro e vamos concluir agora no mês de outubro. Vamos ler a segunda metade. Então, por isso, eu vou deixar para falar um pouco mais sobre a história aqui do livro no próximo vídeo de leituras. Mas eu posso adiantar que eu tô gostando bastante e que tá sendo bem misterioso. Esse próximo livro foi um dos que eu acabei pegando que estava fora da minha TBR. Porque o meu marido, se vocês assistiram ao vídeo da TBR, vocês viram que o meu marido escolheu metade das minhas leituras que eu faria durante o mês. E ele escolheu Garota Esquecida da Karen Slaughter como o livro lançamento para gravar o vlog de leitura. E quando eu fui ver na sinopse, aqui fala que a autora traz revelações terríveis sobre o passado de Andrea Oliver, a protagonista do best-seller internacional Ninguém Pode Saber. Então, eu pensei, preciso ler o outro livro, Ninguém Pode Saber, antes de ler esse daqui. Então, esse daqui foi um dos que eu acabei incluindo na lista. E, gente, fica aqui a dica, porque eu recomendo que vocês leiam esse daqui
antes de ler Garota Esquecida. Porque aqui nesse livro a gente vai ter bastante coisa, bastante revelação sobre a vida dela e sobre a vida da família. E que vai fazer muita diferença saber quando começar a ler esse livro aqui. Então, se vocês quiserem ler Garota Esquecida, leiam esse daqui antes. Aqui nós temos uma narrativa feita por duas personagens, a Andrea no presente e a Jane no passado. Logo no começo do livro, a Andrea está com a Laura, sua mãe, num restaurante e acontece um tiroteio. A reação da Laura, na hora, surpreende a todos e levanta suspeitas da polícia. E mais do que isso, depois do ocorrido, ela começa a se comportar de maneira estranha e meio que expulsa a filha de casa. E em paralelo a isso, os capítulos que são narrados pela Jane, a gente volta até a década de 80. Jane, o seu irmão mais novo e o seu namorado descobrem as falcatruas que o seu pai fazia e eram uma cilada para ele. As coisas não saem como eles previram e decisões precisam ser tomadas. Mais uma vez a gente vai ter aqui história que vai levantar temas delicados e cenas fortes. O abuso é um deles e ele está muito presente aqui na história. Então eu chamo atenção para quem tiver o interesse em ler. Eu gostei bastante da trama. Aqui a gente vai ter um misto de suspense com um drama familiar. Eu me impactei diante de algumas cenas. Me surpreendi com algumas revelações. Mas consegui até que adivinhar um dos mistérios aqui importantes da trama. Tem uma série na Netflix que é baseada na história desse livro, que tem o mesmo nome. Eu achei uma boa adaptação, mas que não conseguiu ter o mesmo impacto que o livro. Mas recomendo que leiam e que também assistam a série em seguida. Mas deixando aqui um alerta para os gatilhos. E logo em seguida eu li então Garota Esquecida. Tem vlog aqui no canal, como eu disse, então não vou me estender aqui falar muito a respeito desse livro. Lá eu falo bastante, vocês veem a minha opinião surgindo conforme a leitura, né? Aqui nós temos mais uma vez a Andrea como protagonista. Nesse livro ela se tornou delegada e o primeiro caso é defender uma juíza. E assim como no livro anterior, a narrativa também é intercalada por duas personagens, a Andrea no presente e a Emily no passado. Nesse livro a gente também vai encontrar bastante violência, então é mais um livro da autora que é para maiores de 18 anos. Após ter lido 3 livros da autora, já deu para perceber que ela não escreve histórias leves e nem para jovens. Acho que já é possível eu concluir isso. Aqui também eu deixo um alerta de gatilho. Eu gostei da história, mas eu acho que eu prefiro esse daqui, o anterior a esse. Assistam ao vlog, que lá vocês vão saber um pouco mais sobre a história e sobre a minha opinião sobre ele. Gente, os próximos 4 livros eu só vou citar, não vou comentar muito a respeito deles, porque eu gravei o vídeo lendo por 24 horas, que saiu na semana passada, e lá eu comento sobre essas 4 leituras, bem detalhadamente sobre a história, sobre a minha opinião. Então vão lá conferir o vídeo, e aqui eu vou apenas citar quais foram essas leituras. Eu vou deixar o link desse vídeo nos cards para vocês conferirem depois. O livro Eu Inútil eu li em parceria com a autora Cibele Laurentino. Vou deixar a capa passando na tela para vocês verem. Ele é um romance de formação que vai falar muito sobre rejeição e maus tratos maternos. Ele está concorrendo ao Prêmio Kindle de Literatura e está disponível no Kindle Unlimited. Recomendo que vocês conheçam. Outros 2 livros que eu li durante o mês de setembro, que foram escolhas do meu marido, foram o primeiro volume dos 77 melhores contos dos irmãos Grimm. Aqui tem 41 contos nesse primeiro volume, dentre eles alguns conhecidos como João e Maria, Cinderela, Rapunzel. São os contos originais, então nem todos eles terminam com finais felizes ou alguns são mais macabros, mas praticamente todos eles contêm mensagens bem interessantes, bem legais por trás das histórias. E o outro, que foi a escolha dele, foi A Família Perfeita, da autora Lisa Jewell. Um suspense com uma vibe bem diferente dos últimos livros do gênero que eu li. Aqui a protagonista Libby, ela vai receber uma mansão de herança de uma família que ela nunca conheceu e que vai mudar completamente a sua vida.
E a história dessa família é bem misteriosa e inacreditável. Vão lá conferir o vídeo para vocês saberem um pouco mais sobre essa história. E a última leitura que eu fiz durante esse mês foi Os Olhos do Dragão, do Stephen King, livro da vez no meu projeto. Se trata de uma fantasia em que a gente encontra um personagem que já é conhecido de quem já leu A Dança da Morte, A Torre Negra, que é o Flag. Aqui ele continua com aquela sede de poder e vai colocar em prática seus planos malignos em cima aqui do rei e dos seus 2 filhos. Não é um livro muito comentado do King. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia esse título aqui. Essas então foram as 8 leituras que eu fiz durante o mês de setembro. Foram em sua maioria boas leituras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assistam ao vídeo Lendo por 24 horas e ao vlog de leitura, em que eu comento mais detalhadamente sobre essas leituras. E vamos conversar nos comentários sobre os livros que eu li e sobre as leituras de vocês também, que vocês fizeram durante esse mês. Deixem lá um livro que vocês gostaram muito de ter lido durante o mês passado, que eu vou adorar trocar ideia com vocês. Eu fico por aqui então, gente. Até o próximo vídeo.